Seu dia foi cansativo e você está precisando renovar suas energias? Então você está no lugar certo. Que bom que você decidiu trazer esse tempinho para você, dedicar esse tempo para você. Que bom que assim você tem essa oportunidade de se aproximar da espiritualidade e trazer um pouco de paz e clareza para o seu lar. Meu nome é Ana Paula Jimenez e eu estou aqui para dividir com você meu Evangelho no Lar. Essa prática que é tão recomendada, que beneficia tanto, tão maravilhosa, porque ela traz o equilíbrio para o seu lar, ela traz luz, ela traz equilíbrio no sentido que calibra as forças e energias. É legal a gente fazer essa prática uma vez por semana, sempre no mesmo dia e mesmo horário. Então, escolha um horário que você vai poder fazer, que você está em condição de fazer, para que isso seja sistematizado na sua vida. É nesse momento que a espiritualidade vem até a sua casa trazer um pouquinho de bênção, um pouquinho de conforto e equilíbrio para o seu lar. Vamos começar? Então, eu sempre convido a você ter a sua água, pode ser um copo, que nós vamos fluidificar. Então, seja bem-vindo e vamos lá. Vamos respirando profundamente, né? Eu normalmente faço com uma leitura aleatória, então eu tenho o meu Evangelho, segundo o Espiritismo. Se você não tiver Evangelho, você pode fazer com uma leitura qualquer dessas, como Fonte Viva, Vinha de Luz, ou a própria Bíblia. A ideia é que a gente leia essa passagem e faça uma interpretação dela. Se você estiver sozinho, não tem problema, você pode fazer sozinho mesmo, não deixe de fazer por isso. É muito importante. O Evangelho do Lar é uma prática importante. Se você não puder fazer, não tem problema. Não, se naquela semana você não pôde fazer, não deixe de fazer por causa disso. Siga fazendo na próxima semana. Então, eu peço permissão a Deus, a Jesus e a toda a equipe espiritual que se encontra presente aqui nesse momento para iniciar a leitura do Evangelho com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai do todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Eu vou abrir o Evangelho, como eu sempre faço, aleatoriamente. Você pode abrir na sequência também, se quiser. Faça como seu coração mandar. É importante que isso seja feito. Com certeza, você vai sentir a diferença no seu lar. Eu já abri e a página que nós temos aqui é Missão do Homem Inteligente na Terra. Ele está no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu faço uma leitura sempre, e é assim que eu recomendo, e a gente tenta entender o que é essa lição. Muitas vezes o próprio Evangelho tem uma explicação sobre isso. E ele diz o seguinte: os homens não devem se orgulhar do que sabem, pois esse saber tem limites estreitos no mundo em que habitam. Mesmo sabendo ser uma das grandes inteligências da Terra, isso não lhes dá o direito para se envaideçam. Se Deus permitiu que nascesse em um meio onde foi possível desenvolver essa inteligência, foi porque ele quis que ela fosse usada para o bem de todos. As pessoas inteligentes têm por missão usar esse instrumento para desenvolver as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe mostra que ele deve preparar a terra. O que diria se esse ajudante, em vez de trabalhar a terra, levantasse a enxada para atingir o seu patrão? Diria que horrível, que ele merece ser punido. Pois bem, o mesmo ocorre com todo aquele que usa sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele também levanta contra o seu senhor um instrumento que lhe foi dado para preparar o terreno. E agir assim, ele não terá o direito ao salário prometido e também merecerá ser punido. Ele o será, não duvidem, e passará por existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência, quando é bem empregada, traz muitos méritos para o futuro. A tarefa dos espíritos em fazer a humanidade progredir seria muito mais fácil se todos os homens inteligentes utilizassem segundo a vontade de Deus. Infelizmente, muitos homens trazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo.
O homem abusa da sua inteligência, assim como de todas as outras faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo, de que uma mão poderosa pode lhe retirar tudo aquilo que lhe deu. Graças a Deus. Gente, eu gosto muito dessa lição, porque ela fala de um ponto muito interessante sobre a inteligência, né? E às vezes a gente percebe pessoas com uma inteligência incrível, mas que não tem capacidade de comunicação, que não sabe dividir seu conhecimento. Existem aqueles que são um pouco arrogantes, que não entendem que o outro tem dificuldade para compreender. E é muito difícil, porque o espírito inteligente, ele tem a missão de ser líder, de liderar, mas também de ajudar espíritos mais atrasados ou talvez com o nível de inteligência menor a se desenvolverem. Um outro ponto interessante nessa lição também é para que nós estamos usando a nossa inteligência. Infelizmente, a gente tem visto hoje muitos golpes, é um fato muito real. Eu gosto de trazer esse assunto porque eu sempre falo, se as pessoas utilizassem a inteligência delas para o bem, como eles utilizam para o mal, olha que maravilha que seria esse mundo. Nós, como estamos num plano de provas e expiações, infelizmente, não vou dizer que é de se esperar, mas é um fato normal do nosso plano. E hoje eu vejo tantas situações, a própria questão dos golpes que a gente vê, né? Que é de uma inteligência fantástica, que se tivesse sendo usado para o bem, olha que coisa boa, mas infelizmente esses espíritos ainda, por alguma razão que a gente não deve julgar, estão se prendendo nessas questões, se envolvem nesses golpes, porque é a forma que eles têm para ganhar dinheiro, para trapacear, né, na melhor das hipóteses. Então é um exemplo de inteligência mal utilizada, porque é fato que o que se faz, esses golpes, como eu estou usando de exemplo, eles são muito bem arquitetados, né? Quando a gente vai investigar e tal, você fala, nossa, como foi bem feito isso? Eu já tive outras experiências profissionais também, no qual a pessoa articulou algumas questões de roubo, inclusive, e fez com um grau de inteligência que, se ela tivesse usado aquela inteligência para outra coisa, seria muito melhor, obviamente, e não teria se prejudicado a empresa, enfim. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Se você é uma pessoa que tem mais inteligência, às vezes a gente se vê assim, né? Tomar cuidado para a gente não se sentir o melhor, entender as pessoas que têm mais dificuldades. A história de cada um vai diferenciar muito que estímulos você recebeu que o outro não recebeu na sua infância e no seu desenvolvimento. Que situações, que escola, que ambiente. Então, assim, a gente tem que entender. A inteligência nos foi dada com um propósito e nós precisamos honrá-la. A preguiça também, ela vai contra. Porque nós temos a inteligência, nós temos a capacidade de desenvolver. E se a gente não faz isso, a gente não está honrando o grande presente que Deus nos deu, que é essa capacidade de raciocínio, de escolhas, de seguir por caminhos, de evoluir. Se a gente se acomoda, se a gente fica sentado quietinho, a gente não evolui. A gente não se coloca em algumas situações, às vezes, por comodismo. É uma escolha, mas não podemos reclamar da vida depois. Então, essa lição vem falar que quando ela é muito, a inteligência, quando ela é bem empregada, ela com certeza pode trazer benefícios. E tá aí a ciência, quantas coisas boas aconteceram ao longo de tantos anos na saúde, na tecnologia dentro da saúde. Então, a inteligência, ela é uma bênção divina. Muitas vezes, algumas pessoas vão ter mais inteligência e essas pessoas têm uma missão muito séria. É a mesma coisa do dinheiro, né? As pessoas que têm dinheiro, saber usar com responsabilidade. Porque a pessoa que tem inteligência, ela tem o potencial de usá-la para o bem e para o mal, como eu acabei de dizer. Então, que a gente possa sempre escolher o caminho do bem e que essas pessoas que estão no caminho do mal, que elas possam compreender que esse caminho não é legal. Eu agradeço a espiritualidade por essa lição que nos foi dada e que a gente lembre muito bem disso na nossa rotina, na nossa semana, da importância da nossa inteligência, da importância da gente dividir os nossos conhecimentos. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não sabe nada e de repente tem gente que não sabe nada do que a gente sabe. Então, às vezes, o nosso pouco é muito para outro. E também que a gente tenha humildade de aprender com o outro, que isso também é muito importante. Então,
o nosso muito obrigado à espiritualidade por essa lição e que a gente possa exercitar essa lição nessa semana, lembrando da nossa responsabilidade em liderar aqueles que talvez sejam menos favorecidos ao nosso ambiente, no nosso meio, que quando a gente for solicitado que a gente compreenda, né? Muitas vezes a gente não tem paciência de explicar, porque já explicou uma vez, mas que a gente tenha essa paciência, mas também que a gente possa conviver com pessoas que tenham uma inteligência, porque é muito legal, gente, conviver com gente mais inteligente. Eu sempre falo, eu gosto de estar sempre com gente que sabe mais que eu, porque é muito bom aprender. Eu acho que aprender é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. E então, a todo momento a gente tem que estar aberto para o aprendizado. E aí, eu agradeço a Deus por essa lição e por a espiritualidade aqui comigo. E nesse momento, então, a gente pode passar para as vibrações nesse momento. Graças a Deus. Respira fundo, se conecta com essa espiritualidade, se conecta com essa energia desse momento, aí na sua casa. Nós vamos fazer vibrações e no momento que eu vou vibrar, nós vamos imaginando uma luz bem de amor, de luz, de força, bem forte, que vai chegar a cada um nesse momento da vibração. Então, nós vibramos agora pelos nossos amigos e os nossos inimigos, por aqueles que se dizem nossos inimigos, inclusive, para todos encarnados e desencarnados, por todos aqueles que nascem no dia de hoje, por aqueles que desencarnaram no dia de hoje, por todos os nossos ancestrais, para todos os abortados, para todos os suicidas e também para aquelas pessoas que se encontram com pensamentos depressivos, pensamentos suicidas, por todos aqueles que antecederam a pátria espiritual, por todos os nossos familiares, nossos antepassados, por todos os trabalhadores do bem e da caridade, pelos líderes políticos, pelos líderes espirituais, pelos trabalhadores do bem e da caridade, por todas as ONGs, hospitais, orfanatos, asilos, presídios e cadeias, hospitais psiquiátricos, clínicas de repouso, clínicas de recuperação, a todas as regiões de guerra, onde houver desastres naturais, a todos aqueles que sofrem por todos os tipos de flagelos e também pelos refugiados e seus respectivos familiares, por todas as pessoas que se encontram em situação de riscos, em situação de rua, por aqueles que necessitam de alimento, Senhor, vai até eles, encaminha o amor e que pessoas possam ajudá-los nesse momento, por todos os nossos colegas de trabalho, por todos os nossos vizinhos e por todas aquelas pessoas que convivem conosco e que cruzarem o nosso caminho na nossa jornada, pela corrente médica, pela corrente do Dr. Bezerra de Menezes, pela corrente de Nossa Senhora, pela corrente de Joana de Ângeles e todas as correntes espirituais nesse momento, nós agradecemos e pedimos que recebam nossas vibrações de amor e luz. Por essa espiritualidade que nos assiste e por todos aqueles nomes que estão nos comentários, que eles possam receber a luz, o amor. E nesse momento, você pode também direcionar essa oração para aquele casinho especial que você precisa vibrar. Imagina essa luz indo, essa luz abraçando o nosso planeta e todos os seus povos, expandindo para todo o nosso universo, que o nosso amor, a nossa compaixão possa ir até esses amigos. Eu agradeço, Senhor. E peço também que essa oração vá até os socorristas samaritanos e aos amigos espirituais aqui presentes que estão conosco participando desse evangelho, bem como aqueles que vieram em busca de ajuda, pedindo espiritualidade que os acolha e os encaminhe. E nesse momento, se for permitido, peço à espiritualidade que faça, que fluidifique essa água, colocando aqui o remédio que nós precisamos nessa noite. Agradecemos a Jesus por esse dia. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos ampara, aos nossos mentores individuais que recebam as nossas orações e toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra e que nos auxilia. Muito obrigado. Pedimos também que faça a limpeza nos nossos lares, levando tudo que é pensamento, forma, que mande paz, amor, alegria em nosso ambiente e em nossos corações. Que assim seja. Sinta essa luz, sinta essas vibrações de amor, sinta o benefício que essa oração traz.
Acolha, sinta, imagine Jesus vibrando amor por toda a sua casa, por todo o seu ambiente. E você vai se acalmando e se sentindo tranquilo. Graças a Deus. Então, assim, Pai, nós agradecemos por esse evangelho, por essa lição dessa semana, que nós possamos usar nossa inteligência com sabedoria e também que a gente possa ser um instrumento onde quer que a gente vá. Pedimos então, agradecemos a Jesus, que os irmãos que aqui se fazem presentes que retornem para os seus lares. E se for permitido, na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez fazendo essa oração. Que eles sigam com paz, com amor e com alegria. E nós também possamos ter uma semana de paz, de amor. E encerrando por aqui esse evangelho com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-os e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam o domínio do mundo. Que assim seja, graças a Deus. Jesus, muito obrigado. Aos amigos espirituais, muito obrigado. Que nós possamos ficar em paz, equilíbrio e amor. E se Deus quiser, na mesma semana nós estamos aqui. Não deixa de fazer seu evangelho. Fique com Deus e muito obrigado. Até a semana que vem. Um beijo no seu coração.